Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Magista. Estou aqui mais uma vez para abrir uma mesa de leitura hoje para o signo de Sagitário, para buscar informações referente à vida material, finanças, dinheiro, trabalho, saber como é que anda aí, umas dicas, né? Dicas, conselhos para quem está necessitando nesse momento. É uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva, pode não ressoar com todos, basta que vocês verifiquem seus signos fortes no mapa astral, que é Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus. Verificar ali alguma dica, um complemento, mas alguma informação que possa ajudá-los dessa forma. Vamos lá então, começando aqui com o oráculo de Waite. Se não ressoar com vocês, solta para o universo. A leitura não falou com vocês naquele momento, ok? Signo de Sagitário solicitando sua licença para acessar as suas energias e buscar as informações. Vamos lá. Ok. Signo de Sagitário, finanças, vida material. O que vemos por aí? Vamos lá. As cartas ficaram um pouquinho resistentes, mas vamos lá. Valete de copas. O 7 de paus. Sete de ouros. O mago. A estrela. Entendi. Fundo de deck, o 7 de espadas. De novo essa carta. Há bastante tempo que não saiu o mago para leitura. Estou falando aí com sagitarianos e sagitarianas com menos de 30 anos. Menos de 30 anos ou chegando aos 30 anos. São pessoas aí que na atualidade existe uma grande insegurança referente à sua vida financeira. Tá. A carta está até mexendo, gente. O que é isso? Tem insegurança e assim, tá um pouco difícil de acreditar nas pessoas. Tá um pouco complicado, porque essa insegurança, ela traz essa falta de experiência. São pessoas um tanto quanto inexperientes, referente à finança, à área de trabalho, entendeu? E aí estão um pouco desconfiadas. Então, pensando o seguinte, assim, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser da minha vida financeira, gente? Que deu errado até agora. Então, existe uma questão aqui de muita insegurança, tá? Falta experiência, né? Falta traquejo com esse mundo aí, esse mundo corporativo, entendeu? Então, o que eu tô vendo aqui são jovens, tanto homens como mulheres, menos de 30 anos ou chegando aos 30 anos, principalmente para quem está chegando aos 30 anos, dizendo assim, ó, puxa vida, 30 anos. 30 anos, o que é que eu consegui até agora? Então, é uma questão um tanto assim de desesperança, entendeu? Desesperança, desconfiança. Para quem está trabalhando, sabe, será que eu vou conseguir aquela vaga? Será que eu vou conseguir aquela promoção? Eu sou capaz, está no meu caminho, eu sinto que está no meu caminho, mas tem esse entrave, né? Essa situação de não saber lidar com a competição, porque a competição está aqui, olha, no 7 de paus, tá? Veio uma posição positiva dizendo o seguinte, competição existe, mas vocês têm chance de dar certo, a questão é trabalhar para isso. E a situação está favorável para vocês, porque veio uma posição positiva. Esse 7 de paus veio na posição positiva.
E assim, essa disputa também, então vocês estão pensando muito, porque o sete de paus na posição negativa, então inveja, disputa por inveja, entendeu? Disputa por discussão, briga, né? É muita confusão, mas nessa situação aqui na posição positiva, está dizendo o seguinte: por mais que aconteçam discussões, brigas, vocês têm aí um pouco de diplomacia para resolver. Então é importante confiar nessa diplomacia, nesse jeito que vocês têm de conversar com as pessoas, de colocar as coisas no lugar, porque está favorável. Se tivesse aqui na posição negativa, aí sim. Mas como eu não trabalho com cartas invertidas, ela veio dizendo exatamente o contrário, porque está numa posição positiva. Então vocês podem estar pensando, a inveja desse, inveja daquele. Inveja sempre vai existir, principalmente na área de trabalho. Mas não é uma influência tão grande na vida de vocês, porque vocês, por mais que tenham essa falta de experiência, de traquejo, são coisas que vocês estão adquirindo com o tempo. Então, gente, confiar um pouco mais no taco de vocês. Porque com esse sete de paus aqui está dizendo o seguinte, vocês podem resolver. Sabe, vocês podem conversar, vocês sabem conversar, vocês sabem buscar a palavra correta. Entendeu? Tudo bem que vai existir, sim, insegurança. Uma hora a gente sempre fica meio balançado com isso, né? A gente fica assim. Mas é saber simplesmente se desfazer desse sentimento. Porque se vocês olharem para trás, algumas coisas vocês souberam resolver. Sabe? Só pelo fato de saber conversar, de entrar em acordo. Sabe? Ou então de mediar alguma situação. Vocês foram capazes. Vocês mediaram alguma situação, deu muito certo, e por isso que está aqui bastante favorável a situação para quem está trabalhando, de uma nova posição, porque alguém disse assim, olha, fulano ali de Sagitário, sagitariano, resolveu tal situação assim, assim, assim. Então tem um certo jeito para isso, vamos dar uma chance? Está favorável, tá? Está bastante favorável. Ainda que aqui no sete de ouros exista uma certa, vai existir uma certa insatisfação. Porque vocês pensando da seguinte forma, puxa vida, eu estava esperando tanto essa promoção e no fim o salário, o ganho não vai ser tudo aquilo que eu estava pensando. Então a pessoa ali meio satisfeita, olhando, a colheita vai ser pequena. Mas o que vem dizer aqui o mago, nossa, carta excelente, o que vem dizer o mago aqui na influência? Se vocês são pessoas que não têm tanta experiência assim, que estão aprendendo com o tempo, tá? Esse trabalho, que por enquanto vai trazer pouco dinheiro, não é o salário que vocês estavam pensando, vai trazer a experiência que vocês precisam. A experiência, a maturidade, tá? Um novo olhar que vocês vão ter numa nova função, pode ter uma nova função, olhar para a empresa de uma maneira diferente. Entendeu? Aqui realmente é trabalho, eu não vejo mais nada referente a... Não vejo mais nada referente a, vamos dizer assim, a um ganho exagerado, não vejo finança voltada para investimento, não. Aqui está falando bastante mesmo de trabalho. Um grupo de sagitariano ou sagitariana que está trabalhando e se sente nessa situação aqui de insegurança. Ok? Mas o que vai acontecer? Mesmo com um salário pequeno, um salário que vocês não esperavam, que seja uma coisa que vai deixar vocês insatisfeitos, tá? Aqui, ó, porque aqui é a figura olhando para aquilo, para aquela colheita que não veio da maneira que pensava, né? Mas o que vai trazer de experiência, porque o mago é aquele que resolve tudo. Ele é criativo, ele é safo, ele
ele sabe lidar com a situação. Então, é uma questão de aprendizado. Esse aprendizado vai diminuir, vai trazer uma ampla bagagem para vocês que vai afastar essa insegurança, tá? Tô falando mesmo com gente que está trabalhando, gente. Desempregado não aparece aqui, tá? O desempregado aparece só na última carta, que é a estrela. Mas para quem está trabalhando, então vai trazer conhecimento, vai trazer aprendizado, experiência para um salto maior. Então é ter essa paciência desse aprendizado, mesmo ganhando um pouco menos, para pensar assim, olha, estou pensando no futuro. Pode não trazer muita coisa agora, mas a bagagem que eu estou adquirindo vai me ajudar bastante no futuro. E a carta da estrela vem dizer que realmente, olha, sucesso total. Aí, deixa eu cobrir aqui, gente. A carta da estrela é ótima, excelente. Então, o sucesso vem, mesmo que com um salário pequeno, mesmo que com desconfiança, alguma competição. Competição sempre vai existir, mas muito favorável para vocês aqui na conclusão, certo? Porque vai trazer, com essa experiência, com essa bagagem que vocês vão adquirir numa nova função, aí sim é que vem a melhora. Então, é um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência, um pouco de respiro, sabe? Falar assim, olha, não posso gastar isso agora. No futuro, quem sabe, eu consiga realizar esse meu sonho. Entendeu? Porque eu vou ter mais experiência, eu posso pegar um outro cargo, eu posso crescer nessa empresa com tudo aquilo que eu vou adquirir com essa função. Tá? E como eu havia dito, para quem não está trabalhando, é favorável para conseguir uma nova vaga. Tá? É muito favorável para conseguir uma nova vaga, ainda que existe aquela insegurança, né? Que bate aquela insegurança, e o salário realmente vai continuar a mesma coisa, realmente não é tão vultuoso assim, mas que vai dar pelo menos para quebrar um galho até que vocês consigam evoluir aí nessa situação de aprendizado, tá? No fundo de deck veio o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele simplesmente veio confirmar a estrela, porque é ali aquela pessoa ganhando tudo, né? Então a pessoa, apesar de alguns problemas, apesar de algumas desconfianças de si mesma, tá? Ela tá ganhando ali, olha a satisfação dela de estar levando aquelas espadas, entendeu? A única coisa é manter a cabeça no lugar. Se não mantiver a cabeça no lugar, aí realmente essa carta viria numa situação negativa. Uma situação de perda, de planos que não deram certo, entendeu? Mas nessa situação aqui, só confirmando a estrela, mantendo essa paciência e aí buscando realmente se informar, aprender bastante na nova função, aí vem os ganhos, tá? Vou clarificar aqui com o oráculo de Maria Padilha. Não tem mais o que dizer sobre isso, gente. Só vou clarificar mesmo para tirar da dúvida, ver se tem mais alguma informação. Com o oráculo de Maria Padilha, vamos lá então. A carta do Mago é perfeita. Muito aprendizado, muita experiência. E aí é que as coisas vão começar a mudar. Vamos lá então. Oráculo de Maria Padilha. Só para confirmar. Pela porta da rua. Realmente é no trabalho, né? Alguma coisa fora da sua casa, da sua residência, do seu meio familiar ou do seu meio pessoal. Realmente o trabalho é uma questão aqui que está tirando bastante o sono. Sagitarianos e sagitarianas. Passado, amor perdido. Então, aqui, por mais que seja uma situação positiva, então está dizendo aqui o seguinte para vocês. Vocês sofreram algumas coisas no passado que ficou ali, vocês se julgam tão inexperientes, mas se vocês olharem para o passado, realmente tem muito aprendizado lá, tá? Principalmente com um emprego antigo, que vocês gostavam muito, que é passado, amor perdido. Vocês perderam o emprego que gostava demais. Ou porque saíram, porque quiseram, não tiveram a cabeça no lugar para manter, ou porque realmente houve uma demissão, uma reorganização do quadro, algo nesse sentido. Mas o que ficou de lá? O aprendizado.
que vocês podem aproveitar muito esse aprendizado de uma outra vaga, no trabalho que vocês tiveram, tá? Aqui, na posição negativa, muitos homens nessa situação de preocupação com o trabalho e com o salário pequeno. É uma situação que está atingindo tanto homens como mulheres, mas uma preocupação muito grande com o salário pequeno é muito mais para os homens, tá? Não sei, talvez família, né? Filhos para sustentar, tal. Mas as coisas, sabe? É o que a gente estava dizendo aqui, vai melhorar. Vai melhorar na conclusão de todo esse trabalho que vocês estão tendo, de toda essa situação atual de vocês agora, é uma coisa para o futuro, que melhora no futuro. Então é uma questão de paciência mesmo. É o que a gente estava falando, gaste menos, né? Não gastar com supérfluo, né? Os sonhos ficam para depois um pouquinho, porque serão realizados por causa da estrela. Ok? Espiritualidade menor. A carta do mago aqui, ela vem alertar sobre exatamente isso. A espiritualidade menor, ela vem falar sobre a influência de vocês mesmos, sobre as coisas que vocês fazem, sobre o trabalho de vocês. Então, vem de vocês mesmos essa desconfiança, essa falta de experiência, essa coisa que vocês acham que não serão capazes de lidar. É isso que trava essa carta aqui da criatividade de vocês. A espiritualidade menor acaba diminuindo a energia espiritual de vocês. Então vocês acabam caindo num ciclo de negatividade. Tá? E a carta do mago, ela corta bastante essa situação, mas de qualquer maneira vocês também precisam lutar para não cair nessa roda de negatividade, entendeu? Nessa roda aqui de desconfiança, de insegurança, tá? É o que eu falo, segurança todo mundo vai ter um pouquinho, mas não pode se deixar dominar por ela, ok? Vem aí uma união no trabalho, no futuro, quando melhorar bastante a situação, quando vocês adquirirem bastante experiência e tiveram a paciência para chegar lá onde queriam, no futuro vai ter uma união ali importantíssima, que vai trazer muito sucesso. Não se trata de relacionamento amoroso, se trata de relacionamento no trabalho. Uma união, vamos dizer assim, de alguém que acreditou tanto em vocês, pelo trabalho que vocês fizeram, e simplesmente vai se unir a vocês e falar assim, olha, por exemplo, eu sou gerente, você é subgerente, então a gente consegue trabalhar os dois juntos porque pensamos a mesma coisa, tá? Então, ou vice-versa, vocês gerente ou subgerente. Então vem sabe aquela coisa de pensar igual e realizar igual, sabe? Então é isso que vai acontecer no futuro, que vai trazer muita, mas muita coisa boa. Esse sucesso da estrela pode vir também com essa união com essa outra pessoa que chega com a mesma mentalidade de vocês, com a mesma criatividade do mago. E aí vocês vão fazer acontecer. Aí a coisa vai ficar boa demais. Tá? No fundo de deck, a pessoa intermediária. Nesse caso também é uma mulher. Lembra que eu falei que essa situação é para homens e mulheres? Tudo bem, os homens estão muito mais preocupados com a situação do dinheiro, do pouco dinheiro, porque pode ter família, filho para cuidar. A mulher está um pouco mais, né, conformada, porque aqui estamos falando de mulheres descompromissadas, tá? Algumas mulheres descompromissadas. E ela veio com a carta do 7 de espada, porque assim, vão continuar avaliando bastante tudo aquilo que conseguir adquirir, porque essa carta aqui do 7 de espadas é aquisição, né? Olha aqui a criatura aqui pegando algumas espadas, né? É uma carta de aquisição, mas que vão saber lidar muito melhor com essas aquisições aqui. Existe uma organização aqui para um determinado grupo de mulheres que favorece muito a elas nesse sentido de organização.
Então, as mulheres têm. Então, já é uma questão que nasceu com elas. Para os homens que estão preocupados aqui com esse salário pequeno, então pode ser também, fica como recado também, fazer um esforço aí para adquirir essa mesma organização aí que é inata nas mulheres, tá? Já veio com elas. Então não custa nada levar isso também como conselho para vocês, buscar essa organização maior, sabe? Vai ajudar muito nesse sentido. Então deixa eu pedir aqui um conselho para o oráculo dos anjos, só para arrematar a leitura. Vamos lá então. O louco. O louco vem dizer o seguinte. O louco é aquela carta de altos e baixos, né? Ele está caminhando aqui em direção sem eira nem beira, né? Ele parece uma pessoa, assim, despreocupada, né? Mas, assim, afasta as extravagâncias, né? Porque o louco também traz essa extravagância, entendeu? Essa falta de malícia. Então, sabe, é pensar um pouco mais, olhar para as pessoas, não para desconfiar de todo mundo, mas olhar para as pessoas com um pouco mais de tato, analisar um pouco mais as pessoas, entendeu? Evitar os gastos supérfluos, né? Que veio só para confirmar. Então, evite os gastos supérfluos nessa fase em que as coisas estão se encaminhando para que dê certo, mas ainda não é aquilo que você estava esperando em matéria de finança, em matéria de dinheiro. Então, só veio confirmar mesmo. Fugir das extravagâncias é a nota dessa leitura. Vou pegar aqui 3 signos, nossa, já vieram. Virgem, Aquário, já, e Leão. Então, vocês podem dar uma olhada na leitura desses signos, verificar mais alguma dica, mais alguma informação, ou as pessoas que possuem esses signos que possam influenciar a vida de vocês, ok? Então, Sagitariano, Sagitariana, ficamos por aqui. Se estão gostando do conteúdo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Deixa um recado ali para mim, eu respondo na medida do possível. Alguma dúvida que ficou da leitura, eu respondo. Não deixo ninguém ficar sem saber o que está acontecendo, ok? Ficamos por aqui então, a gente se vê numa próxima leitura. Amém, axé, namastê, tudo de bom para todos nós. Tchau, tchau.